No meio de um mundo ainda cambaleante após a pandemia, o Caribe explodiu de repente como um novo epicentro sacudido pelo rugido dos navios de guerra norte-americanos. Washington enviou uma grande frota para se aproximar da Venezuela, enquanto Caracas mobilizou imediatamente 15 mil soldados drones e navios da Marinha para a fronteira com a Colômbia. A atmosfera de confronto semelhante à Guerra Fria retornou, levando a opinião pública a perguntar: Washington está mirando na carta do petróleo, ou o verdadeiro objetivo é desmantelar um narco-estado bem ao lado do flanco sul dos Estados Unidos? A Venezuela há muito é considerada um cofre de ouro negro do mundo, com reservas de petróleo confirmadas em cerca de 303 bilhões de barris, o maior número do planeta. Na década de 1990, os Estados Unidos chegaram a depender fortemente desse fornecimento, importando até 1,5 milhão de barris por dia, o que representava quase 16% do total de petróleo importado. Para Washington naquela época, Caracas não era apenas um parceiro energético, mas também um elo estratégico na segurança energética nacional. Mas a virada surgiu a partir de 2019. Após uma série de sanções financeiras e comerciais, os Estados Unidos reduziram as importações de petróleo venezuelano a zero. Ao mesmo tempo, a Revolução do Xisto permitiu que Washington passasse da condição de grande cliente a produtor e exportador de energia líder mundial. Desde então, o fator petróleo venezuelano deixou de ter papel decisivo nos cálculos de Washington como antes. No entanto, isso não significa que o petróleo perdeu valor estratégico. Com a ascensão de China e Índia como os maiores clientes comprando centenas de milhares de barris por dia, o recurso passou a ser um instrumento para Caracas manter parcerias fora do Ocidente. Numa visão mais ampla, esse é também um fator que Washington deve ponderar. O petróleo venezuelano pode tornar-se alavanca política de Pequim na América do Sul, região tradicionalmente considerada quintal dos EU. Em resumo, nas relações EU-Azteca e Venezuela, atuais o petróleo já não é o motor direto das ações, mas permanece como carta secundária na competição estratégica entre Washington e Pequim. E justamente porque o petróleo perdeu peso, o foco agora se desloca para a questão de segurança interna dos Estados Unidos, drogas e pressão política doméstica. Nas relações diante Venezuela, as drogas deixaram de ser apenas um problema de crime transnacional e se tornaram um fator que molda a política de segurança interna de Washington. Relatórios da DEA mostram que a Venezuela é hoje o maior ponto de trânsito de cocaína do hemisfério ocidental, com mais de 250 toneladas por ano transportadas pela América Central até o território norte-americano. Isso significa que, aos olhos de Washington, Caracas não é apenas um parceiro incômodo, mas um elo direto na cadeia de ameaças dentro dos ósseos assassinos. Essa percepção trouxe consigo um conjunto claro de ferramentas de ação: sanções direcionadas, bloqueio de ativos, patrulhas de interdição marítima e até recompensas judiciais contra indivíduos acusados de envolvimento no tráfico. O aumento da recompensa pela captura do presidente Nicolás Maduro de 15 milhões de dólares em 2020 para 50 milhões de dólares em 2025 é prova evidente. Este é um caso raro em que um chefe de Estado é colocado no mesmo patamar de figuras acusadas de serem líderes terroristas internacionais. O fator temporal fica ainda mais claro quando visto no contexto doméstico norte-americano. As taxas de mortalidade por fentanil e cocaína atingiram níveis recordes, transformando a questão das drogas em uma crise de segurança pública. Num ano eleitoral conturbado, a pressão da opinião pública e dos adversários políticos torna difícil para a Casa Branca permanecer apenas em declarações diplomáticas. Quando o risco interno ultrapassa o limite de tolerância, a política externa costuma ser obrigada a trocar de marcha de pressão econômica para exibição de poder militar. Do ponto de vista analítico, isso explica por que a política dos PTBs em relação à Venezuela continua dura apesar das mudanças no mercado de energia. A questão já não é o petróleo, mas o fato de Washington enxergar Caracas como elo perigoso na cadeia de tráfico transnacional de drogas. Em outras palavras, para Washington eliminar o cartel é a razão que exige agir agora. A pergunta que se coloca para o observador é: quando um país já está atrelado à imagem do fluxo global de drogas, haverá algum caminho para escapar do ciclo de tensão com os usuários? Isso não é apenas um problema da Venezuela, mas também um teste para a ordem internacional, onde a segurança não tradicional pode ser mais importante do que recursos e energia na definição da política das grandes potências.
A Venezuela não é conhecida apenas por suas enormes reservas de petróleo ou pelo papel nas rotas de tráfico de drogas, mas também se tornou um ponto de apoio estratégico no tabuleiro global entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. É por isso que Washington frequentemente coloca Caracas no grupo de interesses especiais de segurança. No campo econômico-diplomático, segundo a análise do Brookings, a China utilizou o esquema de petróleo por crédito, com valor total de dezenas de bilhões de dólares, para amarrar Caracas, transformando o recurso energético em instrumento de interesse de longo prazo. Paralelamente, Pequim também participou de alguns projetos de exploração na região disputada do Essequibo, conferindo à questão venezuelana uma coloração ainda mais geopolítica. No aspecto militar, de acordo com fontes da Reuters e da BBC, a Rússia exibiu diversas vezes sua presença de longo alcance no Caribe. O fato de Moscou ter enviado bombardeiros estratégicos Tu-160 para pousar em Caracas nos anos 2018 e 2022 foi um sinal de que o Kremlin deseja manter uma plataforma logo ao sul dos Estados Unidos. Além disso, contratos de armamentos com a Rússia desde o Su-30 Mk2 até os sistemas antiaéreos S-300V já permitiram à Venezuela dispor de uma força com poder de dissuasão regional. Em conjunto, isso mostra que Washington não vê a Venezuela apenas pela lente das drogas ou do petróleo, mas como uma plataforma estratégica que pode ser explorada por rivais globais. A questão é se Caracas terá capacidade de controlar ativamente esse papel ou se cairá em posição de ser manipulada por potências externas. Do lado de Caracas, a interpretação é completamente diferente. O governo Maduro afirmou repetidas vezes que as acusações de drogas são apenas pretexto, enquanto o verdadeiro objetivo de Washington é a mudança de regime. Esse argumento não surge por acaso. Eles constantemente comparam com precedentes históricos de Panamá em 1989, a Granada em 1983, onde os Estados Unidos invocaram razões de segurança para adotar medidas duras. Segundo essa visão, oferecer recompensa pela captura de um chefe de Estado é considerado cruzar a linha vermelha do direito internacional. Caracas sustenta que tal movimento não mira apenas a Venezuela, mas cria um precedente perigoso, abrindo a possibilidade de outros países enfrentarem situação semelhante no futuro. Essa é a forma como o governo Maduro tenta elevar a questão a um patamar mais amplo de conflito bilateral, a problemas sobre normas internacionais. No plano global, as reações são bastante diversas. A União Europeia e as Nações Unidas pedem diálogo, enfatizando que o caminho mais sustentável continua sendo a solução política em vez de intervenção militar. A Rússia e a China também manifestaram oposição a ações de pressão excessiva, mas é notável que não apresentaram compromisso de apoio militar direto a Caracas. Isso reflete uma realidade, embora a Venezuela queira contar com grandes parceiros para equilibrar os desfalques fiscais, o grau de garantia continua limitado e mais voltado à política diplomacia do que à esfera militar. Sob múltiplas perspectivas, o argumento de Caracas busca ao mesmo tempo defender a legitimidade interna e conquistar simpatia da comunidade internacional. A questão central é se a estratégia de espelhar o precedente do Panamá terá força suficiente para convencer a opinião global, ou se no fim apenas reforçará a visão de que a Venezuela está presa em um tabuleiro geopolítico maior que ela própria. Se analisarmos sob a perspectiva militar, o equilíbrio de forças entre os Estados Unidos e a Venezuela é praticamente desproporcional. Segundo a análise da Jane's Defense Weekly, os RIO possuem as ferramentas mais modernas destroyers, classe Arleigh-Burke, com dezenas de mísseis de cruzeiro, Tomahawk, submarinos nucleares com capacidade de dissuasão abrangente, aviões de patrulha anti-submarino P-8 Poseidon, além da força de fuzileiros navais, que pode operar caças F-35B. Trata-se de uma estrutura de poder que permite aos do SEAL controlar quase de forma absoluta tanto o mar quanto o ar. Enquanto isso, a Venezuela enfrenta uma realidade completamente diferente. De acordo com dados do CIPRI, a maior parte dos navios da marinha do país é obsoleta, muitos pertencentes à classe Lupo da década de 1980. O esquadrão de Su-30 já foi motivo de orgulho, mas o orçamento limitado restringe de maneira significativa a capacidade de manutenção e treinamento. Caracas, portanto, é obrigada a optar por uma forma de guerra assimétrica, mobilizar a milícia bolivariana declarada em milhões de integrantes, utilizar drones de origem iraniana
ou lanchas rápidas armadas para hostilizar e prolongar o conflito. Essa estratégia remete à forma como o Irã atua no Estreito de Hormuz, não buscar derrotar diretamente, mas aumentar o custo do confronto para o adversário. Para a Venezuela, a vitória não está no campo de batalha, mas na capacidade de arrastar os EOSU para um conflito prolongado. Mesmo que a vantagem militar seja amplamente favorável aos Post-Al-Bibasal, o custo político e o risco de erosão do consenso regional OEA-CARICOM podem crescer rapidamente se o conflito se prolongar. Esse é o ponto que faz o Washington refletir. Superioridade dura não significa custo baixo, e quando um conflito se expande, o impacto não se limita a Caracas e Washington, mas se estende a todo o Caribe e América do Sul. Por isso, o fator decisivo não é apenas se os Wasewa podem atacar, mas quando e com que objetivo seria realmente razoável. Ao observar as razões para os Usil escolherem este momento, fica claro que o fator petróleo já não ocupa o papel central de antes. Washington tornou-se autossuficiente em energia, graças à Revolução do Xisto, de modo que é difícil afirmar que o objetivo seja recuperar petróleo de Caracas. A questão se encontra em um nível mais profundo, desmontar o modelo que os de Weissmesewa consideram ser um narco-estado ligado ao tráfico e à postura de confronto contra Washington. Isso não diz respeito apenas à segurança interna, mas é também uma forma de os Otomapapa enviarem uma mensagem mais ampla sobre sua liderança na região. Do ponto de vista internacional, essa ação tem caráter estratégico reafirmar que os Isocobaziopairos continuam sendo o ator principal no hemisfério ocidental. No contexto da expansão da influência da Rússia e da China na América do Sul, Washington quer demonstrar que não permitirá que potências externas estabeleçam presença duradoura em uma área considerada seu quintal geopolítico. A lição extraída aqui é abrangente. Primeiro, um país que depende excessivamente de recursos naturais e ignora reformas de governança, cedo ou tarde, cairá em um ciclo de dependência e crise. Segundo, alianças com potências de fora da região podem trazer benefícios de curto prazo, mas quando surgem turbulências, ninguém garante intervenção para resgatar. Este é um lembrete de que o poder sustentável não pode vir apenas de recursos ou de patrocínio externo, mas deve se basear em instituições transparentes, economia diversificada e uma estratégia de longo prazo adequada ao contexto global. Na sua opinião, qual é o fator mais importante que define a verdadeira força de uma nação? Armamentos, instituições ou coesão social? Compartilhe sua visão nos comentários. Se você achou esta análise útil, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar mais conteúdos de análise política e geopolítica global. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo.